Hoje é segunda-feira, 16 de agosto de 2021, mais uma semana se iniciando debaixo da poderosa mão do Senhor. E mais um despertando com a palavra. Que bom que hoje possamos nos despertarmos e entendermos de vez que não há tentação que resista à fé. Nós somos o tempo todo tentados. A palavra de Deus diz que nós seríamos levados todos os dias como ovelha ao matador. Mas feliz aquele que permanecer fiel. Nós devemos permanecer fiel. A palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Quando nós enfrentamos tentação, Deus nos promete duas coisas. Ele nos promete livramento e força para suportar. Jesus nos deu o exemplo e mostrou que a tentação somente lhe sobreveio porque Deus lhe deu forças para resistir. Porque Deus lhe deu e ele veio de Deus, o próprio Deus veio como filho, como homem. Então vem de Deus a força e o livramento. Deus nos prometeu este poder. Nós devemos sim pensar no livramento. Tem pessoas que vivem de maneira desorganizada, de maneira que não planeja, não vigia, não está atento às tentações. A palavra de Deus diz que o diabo nós enfrentamos, mas nós corremos da tentação. Nós devemos fugir da tentação, buscar esse livramento, se livrar, porque nós somos falhos e pecadores. Jesus, ele buscava esse entendimento, sabedoria, né? Sendo filho de Deus, quando foi tentado no deserto, ele sempre respondia com a palavra e através da palavra. E onde é que nós buscamos sabedoria, força? Através da palavra de Deus. O povo de Deus perece por falta de conhecimento. E essa resistência à tentação em fugir dela só vem quando estamos fortalecidos e alicerçados na palavra de Deus. Quantos desistem, não é, no meio do caminho? Muitos reclamam por estar sendo tentado, reclama por fraquejar, por o tempo todo vacilar, e Deus não ouve. Não, Deus ouve, Deus nos dá livramento, mas o Senhor também quer moldar e forjar nosso caráter. O Paulo aqui, ele nos oferece um poderoso alento para os crentes de Coríntios, mas para os dias de hoje, para os não crentes, quantas pessoas elas são tentadas diariamente a desistir da vida, desistir dos sonhos, desistir da família, desistir da saúde, desistir de tudo. Nós somos tentados a todos os dias a abrir mão daquilo que nós temos que viver, daquilo da qual nós devemos tomar posse. Nós somos tentados, mas Paulo nos diz, ele afirma, não é, que a tentação, ela é comum a todos, mas ela não é maior do que a nossa fé. A fidelidade de Deus nos revela, nós devemos aprender a administrar circunstâncias da qual nós enfrentamos. Nós somos tentados, quando formos tentados, o próprio Senhor se encarrega de nos oferecer uma oportunidade para suportarmos e nos manter fiéis, mas nós precisamos aprender a lidar com essa situação. Quando vier as tentações, quando você sentir, seja vigilante, se autoanalise, sentiu que as coisas não estão bem, que está saindo meio de rumo, que não está nada normal, se entregue ao Senhor, dobre seus joelhos, se volte ao Senhor, leia, medite a palavra, ore, busque a Deus diariamente. Nós enfrentaremos situações que virão contra a nossa fé, contra nossos sonhos, contra as nossas forças, contra os nossos valores que nós aprendemos. Mas nós podemos viver dia após dia sendo libertos e livres das tentações, tendo sabedoria para lidar e enfrentar. Nós devemos resistir e não pecar contra o Senhor. Nós temos graça suficiente da parte de Deus. Jesus
Ele fez isso por nós. Nos dias maus ele resistia, orando através e buscando um vínculo maior, como ele sempre teve, uma conexão ligada ao Pai. Assim nós também devemos nos manter firmes, conectados, ligados ao nosso Deus, ao Pai Todo-Poderoso. Ter livramento não significa que nós vamos ter que encarar os desafios, e as dificuldades tudo sozinho, não. Ele nos prometeu dar poder. Nós devemos pensar, mas nós não devemos cruzar os braços e dizer, não, o Senhor na sua palavra disse que não nos veio, tentação, e que Ele iria nos dar o livramento, e vamos ficar com a boca aberta. Nós vamos ficar desorientados, sem estar vigilantes, sem perceber. Sim, o Senhor nos dá força, mas o Pai também quer forjar e aperfeiçoar o nosso caráter, para podermos estar firmes e resistir às tentações, para enfrentar os desafios desse mundo. Deus vai prover, Ele providenciará o livramento para nós, mas Ele também está interessado e desejando ardentemente em desenvolver em nós um caráter santo, para que possamos buscar o equilíbrio entre a obra de Deus, o amor de Deus, e resistir ao pecado, a viver, na obra da carne. Nós devemos decidir nos manter fiel a Deus e não à carne. Romanos 5, versículo 5 diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Ele nos concedeu. O Senhor derrama em nós devemos buscar Ele, correr para os seus braços, clamar a Ele. Em 1 Pedro 1,7 diz assim: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e restaurará e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Permita que o Senhor seja revelado na sua vida e revele-se a Ele nele, porque a fé vale mais do que tudo, do que ouro refinado. E é essa fé comprovada em nós, com esse valor precioso e incalculável, que nos coloca de pé, firmes para resistirmos a toda e qualquer tentação. Ó Pai, Senhor Deus misericórdia, Deus amado, querido Pai, muito obrigada por nos dar livramento, por nos livrar de toda a tentação e nos dá poder para enfrentá-lo de maneiras vitoriosas. Por favor, Senhor, nos perdoa pelas vezes a qual nós sucumbimos à tentação e ao pecado. Pai, perdoa-nos pelas vezes que não queremos pensar numa saída. Pai, se entregamos à tentação. Senhor, nos perdoa, Pai, mas nos purifica e forja o nosso caráter. Restaura-nos ao serviço, a sermos fiéis a Ti, ao Teu reino, à Tua palavra, ao Teu amor, ao sacrifício de Jesus na cruz por nós. Pai, nos molda, nos dá equilíbrio, sabedoria e nos reveste, ó Pai, de força e poder para resistirmos a toda e qualquer tentação, a resistirmos à tentação, Pai, de desistir da nossa vida, de desistir do nosso propósito, de desistir da nossa missão, de desistir da nossa fé, de desistir da nossa família, dos nossos sonhos. Ó Pai, reveste-nos de poder, misericórdia e glória do Senhor em nossas vidas, Pai. Nos fortalece, nos capacita, é o que nós te pedimos, te louvamos e te bendizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Tenha uma excelente semana, uma excelente segunda-feira. Medite, descanse na palavra e fique na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Bom dia e não esqueça de despertar com a palavra.